excelsis Deo, et in terra paz omnibus benevolum. A paz de nosso Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado e a proteção de São José esteja hoje e sempre no seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Vamos dar continuidade à nossa formação sobre as moradas do castelo interior. Nós estamos abordando sobre a quarta morada e nós estamos falando justamente da diferença entre os gostos e os contentamentos, né? Que uns vêm de Deus e outros vêm, vamos dizer assim, inicia esse processo de dentro de nós e chega a Deus, né? Então é justamente essa diferença que tem entre os contentamentos e os gostos que nós vamos aqui continuar abordando na questão do castelo interior. Então aqui vai dar ênfase justamente que não falo de certos casos em que apraz ao Senhor conceder tais graças, somente porque Sua Majestade o quer sem outra razão. Ele sabe por que faz assim. Não nos intrometamos, exercitemo-nos como os habitantes das moradas precedentes, e ademais humildade, humildade e humildade. Por meio dessa virtude, o Senhor se deixa render a tudo quanto dele queremos. Ou seja, né, que o mais importante é nós buscarmos servir a Deus e buscarmos a humildade, que nós possamos nos contentar com aquilo que Deus nos envia, independente dos dons que nós tenhamos, que Ele nos envia, independente dos contentamentos, dos gostos, dos deleites que nós temos durante a oração. O mais importante é que nós nos contentemos aquilo que Deus nos concede e que a gente permita Ele agir em nós. O primeiro indício para ver se sois humildes é não julgar que mereceis essas mercês e gostos do Senhor, pensando que jamais haveis de experimentá-los em vossa vida. Direis que sem os procurar, como os haveis de alcançar? Respondo que não há melhor meio que o dito acima, isto é, não os procurar, e pelas seguintes razões. A primeira é que a condição para alcançá-los, antes de mais nada, é amar a Deus sem interesse algum. A segunda, porque não deixa de ser pouca humildade pensar que por nossos miseráveis serviços havemos de merecer tão alto favor. A terceira, porque a verdadeira preparação para estes favores é o desejo de padecer e imitar o Senhor, e não aspirar aos gostos divinos, já que afinal o ofendemos. A quarta é que Sua Majestade não está obrigado a conceder-nos tais graças, como está de dar-nos a glória eterna, se guardarmos seus mandamentos. Sem tais mercês poderemos nos salvar, e melhor que nós, o Senhor sabe o que nos convém e conhece quem o ama de verdade. Quanto a mim, sei e é bem certo que há pessoas, eu mesmo conheço algumas, que vão pelo caminho do amor, como se deve ir, Cristo crucificado. Não só não desejam, nem lhe pedem gostos, mas antes lhe suplicam que não os dê a elas nesta vida. É a pura verdade. A quinta razão é porque seria trabalhar inutilmente. Esta água divina não vem canalizada por arquedutos,
como a precedente, brota do manancial, de pouco servem nossos esforços. Quero dizer, por mais que meditemos e por mais que nos esforcemos e derramemos lágrimas, esta água não vem por meio de tais encanamentos. Só jorra quando Deus quer e para quem Ele quer. Muitas vezes quando a alma está descuidada. A Ele pertencemos, irmãs. Faça de nós o que lhe aprouver. Leve-nos por onde for servido. Se formos humildes e desapegadas, de verdade, bem creio que o Senhor não deixará de nos fazer esta mercê e outras muitas que nem sabemos desejar. Digo humildes e desapegadas de verdade. Não há de ser somente na imaginação, que muitas vezes nos engana, mas um desapego total. Seja o Senhor louvado e bendito para sempre. Amém. Então nós podemos ver aqui que o mais importante é o desejo de servir o Cristo crucificado e o desapego dos gostos espirituais, né? O desapego dessas mercês, para que justamente nós possamos nos conscientizar cada vez mais que não é através dos nossos esforços, não é porque você meditou bem que você recebeu aquela graça, não. Mas simplesmente pela pura misericórdia de Deus e sua bondade infinita. A bondade dele. Deus é bom e Deus irradia. Muitas vezes Deus irradia essas graças às almas quando elas estão descuidadas, ou seja, quando elas ainda precisam de um certo amadurecimento espiritual. Então Deus pode conceder essas graças para um convite, digamos assim, ao mergulhar mais profundo em sua intimidade com Ele, para que essa alma venha ao amar cada vez mais, porque o progresso também é pelo amor, né? O nosso foco deve ser de amar e servir a Deus sem medida. Vamos agora aqui à explicação sobre a oração de recolhimento. Explica a oração de recolhimento que o Senhor costuma dar antes que a dos gostos divinos. Diz os efeitos de uma e outra. Esta oração de que falei traz consigo grandes efeitos, dos quais direi alguns. Antes dela, porém, costuma haver outra forma de oração, da qual falarei agora, embora brevemente, porque já tratei desta maneira em outros lugares. É um recolhimento que me parece também sobrenatural. Não consiste em estar a pessoa às escuras, nem em cerrar os olhos, nem em coisa alguma exterior. Embora sem querer feche os olhos e busque solidão. Sem artifícios humanos, parece que se vai construindo o edifício para a oração de que falei atrás. Os nossos sentidos e as coisas exteriores parecem ir perdendo seus direitos, ao passo que a alma vai recuperando os seus que havia perdido. Aqui, só fazendo uma equiparação, seria justamente quando a alma começa a adormecer os seus sentidos exteriores. Aqui eu não falo de uma mortificação, eu falo de uma graça sobrenatural vinda da parte de Deus, em que Ele concede à alma a adormecer os sentidos exteriores, ou seja, cada vez mais a alma vai se desapegando, né, daquilo que se passa ao seu redor, exteriormente, no momento da oração, e gradativamente ela vai despertando os sentidos interiores. Dizem alguns autores que a alma entra dentro de si mesma, outros que sobe e se eleva acima de si. Com esses termos não sei exprimir coisa alguma.
tenho esse defeito, o de pensar que dizendo as coisas como sei, me dou a entender. Talvez seja claro só para mim. Façamos de conta que os sentidos e as faculdades, que são agentes deste castelo, na comparação de que me estou servindo para explicar algumas dessas verdades, desertaram e andam há dias e anos metidos com gente estranha e inimiga. Afinal, reconhecendo sua perdição, já se aproximam, embora não se resolvam a entrar definitivamente no castelo. Terrível coisa é o mau costume. Contudo, já não são traidores e ficam rondando pelos arredores. Vendo-os animados de boa vontade, o grande rei que reside no interior do castelo, por sua grande misericórdia, resolve chamá-los a si. Como bom pastor, com um assovio tão suave que eles próprios quase não percebem. Dessa forma faz com que não andem tão perdidos e voltem à antiga morada ao reconhecerem sua voz. Esse assovio de pastor tem tanta força que abandonam as coisas exteriores em que andavam distraídos e entram no castelo. Aqui Santa Teresa d'Ávila, ela está falando de uma graça sobrenatural, né? É natural que haja o processo de mortificação que já deve acontecer desde a primeira morada do castelo interior, né? A vida ascética, né? Que é justamente a mortificação dos sentidos. Mas aqui a Santa Teresa d'Ávila, ela equipara como se os habitantes do castelo eles estivessem fora do castelo, ao redor, né? Ou seja, quase como se, entre aspas, a consciência dos sentidos, né? Como se nós tivéssemos os sentidos, não é bem isso, mas para que vocês possam entender, e os nossos sentidos nós tivéssemos a consciência deles, né? Então, nesse assobio, ou seja, nessa graça sutil que Deus nos convida a entrarmos no castelo. No caso, não sozinhos mais, mas também com essa consciência dos sentidos. E ali os sentidos vão gradualmente se despertando interiormente. Tudo isso por ação e graça de Deus. A própria Santa Teresa d'Ávila, ela diz aqui que de nada adianta uma pessoa, por exemplo, ir para uma sala escura e fechar os olhos. Não. Que isso pode vir a acontecer. A pessoa buscar a solidão e naturalmente fechar os seus olhos durante o momento da oração, de recolhimento. Mas tudo isso ocorre com naturalidade e ação de Deus. E ação sobrenatural de Deus, porque não é o ato da pessoa ir para um local escuro e fechar os olhos que ela vai despertar os sentidos interiores. Não. É por uma graça e ação sobrenatural de Deus. Então continuemos. Parece-me que nunca o dei a entender tão bem como agora. É certo que buscando a Deus no íntimo da alma, melhor o encontramos e com mais proveito do que nas criaturas, a exemplo de Santo Agostinho, que o achou dentro de si, depois de o ter procurado em muitas partes. É grande ajuda receber esta mercê do Senhor. E não julgueis alcançá-la por meio do intelecto ou da imaginação, esforçando-vos por pensar que Deus está dentro de vós, ou imaginando-o presente em vosso interior. Bom e excelente é este modo de meditar, porque se baseia na grande verdade. Deus está dentro de nós. Cada um pode fazer com o favor de Deus bem entendido. Agora, porém, não se trata só disso. O que vou dizer é de outro gênero. Algumas vezes, antes de começar a pensar em Deus,
toda a gente se reúne no castelo. Não sei dizer por onde nem como ouviram o silvo do pastor. Não foi através dos ouvidos, porque nada se ouve, mas a alma sente, sem haver dúvida possível, um recolhimento suave que a chama ao interior. Como verá quem o experimentar melhor, não sei explicar. Parece-me ter lido que é semelhante ao que fazem o ouriço ou a tartaruga, quando se retiram para dentro de si. Devia entendê-lo bem quem escreveu isso. Todavia há diferença. Eles se retraem quando querem, enquanto aqui não depende de nosso querer. É só Deus que nos faz esta mercê. Tenho para mim que Sua Majestade a concede a certas pessoas que já vão abrindo mão das vaidades do mundo. Não digo por obras, pois alguns, em virtude de seu estado, não podem fazer, mas o desejam desta maneira. Sua Majestade convida as pessoas, de modo particular, a estarem atentas ao seu interior. Havendo então correspondência, Sua Majestade não se limitará a dar-lhe somente essa graça. Começa apenas a chamá-las às coisas mais altas. Nós podemos ver aqui, ela deu o exemplo aqui do ouriço e ela também deu o exemplo da tartaruga. Então, a tartaruga ela se recolhe dentro dela mesma, ela tira os membros e a cabeça para dentro de si. Assim também a alma recolhe os seus sentidos dentro de si, mas não é porque ela se esforce para isso. Não, é por uma ação de Deus. Uma ação tão mística que a própria Santa Teresa d'Ávila não consegue definir bem como acontece. Esse esvaziamento do exterior e esse despertar do interior. Mas aqui uma coisa que eu devo dar ênfase também é esse ouvir sem ouvir. Eu posso dizer ouvir a voz do silêncio. Eu equiparo com uma Sagrada Comunhão. Quando nós recebemos a Sagrada Eucaristia, nós ali contemplamos a verdade, que Deus está em nós, que verdadeiramente Deus se encontra repousando no mais íntimo do nosso ser e em todo o nosso ser. Isso é uma verdade, de fé. E essa graça nós recebemos justamente no momento da Sagrada Eucaristia. Meditando nisso, mas não nos prendendo a isso, deixando Deus agir naturalmente, através de uma graça e ação do Espírito, nós vamos cada vez mais desapegando do exterior e nós vamos despertando o nosso interior, os nossos sentidos interiores. E daí a alma pode ou não receber certos gostos de Deus, certos contentamentos em Deus. Mas o foco não deve ser esse, o foco deve ser recolher-se interiormente, deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Aqui também eu me recordo da própria comunhão espiritual. Santa Catarina de Siena, ela fazia a comunhão espiritual dela 60 vezes ao dia, às vezes 100 vezes ao dia. Olha como os santos eles vão nos ensinando a orar e a ganhar intimidade com Deus. Porque é justamente isso. Embora aqui não seja você visualizar, você mentalizar, você imaginar a presença de Deus dentro de você. Isso ajuda, isso é maravilhoso. Mas aqui nós temos que transcender isso. Nós até podemos utilizar isso a priori, para podermos mergulhar nessa verdade
Mas logo em seguida nós temos que nos desapegar disso. Porque da mesma forma que nós não ouvimos, aliás, nós ouvimos sem ouvir, nós também vemos sem ver. É um mistério que acontece interiormente. Louve-o muito bem quem reconheceu em si tal mercê, porque é justo e justíssimo tê-la em grande conta. As ações de graças dadas por ela servem para dispor a outros favores maiores. Prepara também a alma para saber escutar a Deus. Segundo lemos em alguns autores, que aconselham não discorrer com o intelecto tanto quanto possível, mas conservar a alma atenta à ação divina. Não consigo entender ao certo como se possa deter o pensamento, de modo a não produzir mais dano que proveito. A esse respeito, houve uma contenda bem renhida entre várias pessoas espirituais. De minha parte, confesso minha pouca humildade. Nunca me deram razão capaz de me fazer render a sua opinião. Um deles me alegou certo livro do santo Frei Pedro de Alcântara, pois o tenho em conta de santo. A ele me renderia, porque sei que dominava o assunto. Lemos juntos suas palavras e verificamos que, embora usando termos diferentes, dizia o mesmo que eu. Bem, o dá a entender quando diz que já deve estar aceso o amor. Interessante, aceso o amor. Aqui nós estamos falando das quartas moradas do castelo interior. É um processo iluminativo com mais alta intensidade. Então, é quando a alma ela começa a experimentar cada vez mais o ato de se sentir amada, de amar a Deus e de refletir esse amor. Refletir esse amor interiormente, mas também refletir esse amor exteriormente. É tanto que essa mesma força que me atrai para dentro de mim, que me desperta dentro de mim, para uma comunhão mais íntima e profunda com Ele, que me faz sair de mim no sentido exterior, para me recolher dentro de mim. Eu sei que isso parece estranho, mas é justamente isso. A alma se recolhe dentro de si mesma, mergulha dentro de si própria. Essa mesma força me leva também a me movimentar ao serviço de Deus e ao serviço ao próximo, a levar esse amor. Pode ser que eu me engane, mas baseio-me nas razões seguintes. A primeira é que nestas coisas espirituais, quem menos pensa e quer fazer mais. Nestas coisas espirituais, quem menos pensa e quer fazer mais. E quer fazer, faz mais. Desculpem. Nestas coisas espirituais, quem menos pensa e quer fazer, faz mais. Ou seja, é mais importante do que nós buscarmos intelectualmente isso, nós pormos em prática. Ou seja, mais importante do que eu criar metodologias, digamos assim, de quando eu estiver em oração, eu querer agir com o meu intelecto, eu querer guiar o Espírito Santo, pouco faz ou quase coisa nenhuma faz. Já quando eu me deixo guiar pelo Espírito Santo, quando eu me permito ser guiado por Ele, como um cego na estrada, onde o Espírito Santo vai me guiando dentro da minha alma, dentro do centro mais profundo do meu ser, aí então a graça de Deus acontece e transborda em amor, em graça, em misericórdia.
tudo pela misericórdia de Deus, tudo com o agir de Deus. Então é nesse sentido em que Santa Teresa d'Ávila ela diz: quem menos pensa e quer fazer, faz mais. Mais importante do que nós ficarmos presos ao nosso intelecto, ao nosso pensamento, é deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. Nossa atitude deve ser a de pobres mendigos diante de um grande imperador. Pedem e logo baixam os olhos, esperando com humildade. Quando percebemos que o Senhor, por seus secretos caminhos, dá a entender que nos está ouvindo, então é bom calar. Se Ele nos admite junto de si, procuremos não exercitar o intelecto tanto quanto possível. Mas se este rei não der sinal de nos ver e ouvir, não fiquemos ali como bobos. Olha só como Teresa d'Ávila aqui, ela já fala com uma certa propriedade e, digamos, intimidades. Não fiquemos ali como bobos. Assim costuma comportar-se a alma quando procura não agir. Sente muito mais segura e talvez a imaginação a inquiete mais devido à força que faz para não pensar em nada. Não façamos assim. O Senhor quer que lhe peçamos e nos consideremos em sua presença. Ele sabe o que nos convém. Não posso aprovar indústrias humanas em coisas nas quais parece que Sua Majestade põe limite, porque as reserva para si. Há muitas outras coisas que podemos fazer com sua ajuda, até onde permite nossa miséria, como penitência, boas obras e orações. Ou seja, Santa Teresa d'Ávila ela vai dizendo aqui os frutos também desse contato, que gera penitência, boas obras e orações. Então, se por um lado nós não devemos deixar o nosso intelecto atrapalhar este momento sagrado de intimidade com Deus, onde com humildade nos colocamos como mendigos, de olhos baixos, digamos assim, olhando para baixo diante da nossa majestade, um grande imperador, o nosso amável Deus. Por outro lado, nós devemos fazer os nossos pedidos, mas logo em seguida buscá-lo ouvir. E se caso nós, vamos dizer assim, fiquemos ainda sem escutar nada, sem Ele não nos dizer nada, nós devemos então ainda pedir mais, pedir e esperar e estar atentos a esse diálogo de amor e de intimidade com Deus. Aqui nós estamos falando de almas que já despertaram o sentido de escutar interiormente a Deus, a sua vontade, aquilo que Ele nos direciona em nossa vida. A segunda razão é que estas atividades interiores são muito suaves e pacíficas. Inventar coisas penosas causa maior dano que proveito. Chamam penosa qualquer violência que nós queiramos fazer, como por exemplo, reter a respiração. O melhor é deixar-se nas mãos de Deus. Ele faça como quiser e fique a alma num total descuido do proveito próprio, tanto quanto puder. Faça Ele de nós o que for de seu agrado. Ou seja, aqui nesse contato íntimo com Deus, nós devemos nos dispor de nós mesmos. Não é com nenhum tipo de ação bruta. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo,
Uma pessoa gosta diante do Santíssimo de orar de joelhos, mas vamos supor, depois de algum tempo, os joelhos começam a doer, por exemplo. Aí a pessoa simplesmente para agradar a Deus, ela permanece assim. Calma, a via interior. Você não precisa prejudicar a sua saúde nesse sentido, né? Então, se você sabe que talvez você consiga fazer uma oração muito mais profunda, que gere muito mais amor diante do Santíssimo Sacramento, do que você se penitenciar, de você até chegar ao ponto de prejudicar o seu corpo, ficando um longo tempo, 1 hora e meia, suponhamos, né? Você que não tem o hábito que eu estou falando, né? De ficar 1 hora e meia diante do Santíssimo. Então, o correto realmente, nesse aspecto, é melhor que você se sente diante da presença do Rei, da Majestade, mas que você esteja ali dentro do seu íntimo, de joelhos diante de Deus. A via interior, né? Não é por eu prender a minha respiração durante a oração que eu vou conseguir atingir altos níveis de espiritualidade. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, mas o caminho é este. Né? Se a gente for ver pelos fatores exteriores, né? Não é porque eu estou ali, por exemplo, em oração em línguas, né? Que isso queira dizer que quem não ora em línguas não está orando, não. Talvez até muito pelo contrário, porque o caminho ele é interior. A via é de intimidade interior, então não é eu me esforçando exteriormente, não. É eu repousando em Deus, na vontade dele, me colocando como esse servo inútil, esse mendigo, diante da presença desse Deus, e permitindo que ele me ame. E tendo esse diálogo interior, né? Claro, por exemplo, se você é jovem, né, e você tem um corpo, digamos assim, tranquilo, né, não tem problema no joelho nem nada, e você pudesse ajoelhar diante do Santíssimo e você rezar ali 2 horas ou 3 horas com tranquilidade, não tem problema, né, você chegar diante do Santíssimo e ficar de joelhos ali durante aquele tempo, rezar o Santo Rosário, fazer essa oração de recolhimento interior diante do Santíssimo. Evidentemente que se você tem a graça de Deus de ter o dom de línguas, de oração em línguas, aquela oração carismática, obviamente é maravilhoso você poder utilizar isso, né? Mas digamos aqui que a forte graça do dom de línguas não é o efeito exterior, mas é a graça interior que está acontecendo naquele momento. O diálogo de intimidade, né? O foco deve ser esse. Se você tem uma graça de, por exemplo, não sei, né? Não que isso importe, né? É como eu estou dando aqui exemplos. O foco principal é o interior, mas se você tem também um domínio da sua respiração, você pode sim tranquilamente, né? Durante aquele momento ali, aquele encontro com Deus, você recolher-se dentro de si. E ali você manter aquele contato com Deus íntimo e profundo. Se permitindo amar, né? E a sua respiração ali se unindo no meio dessa oração. Mas é como eu estou dizendo, né? O foco
principal é a graça interior que acontece com você. Se a respiração vai ficar recolhida junto de você, isso aí é o de menos. Se o dom de línguas ele vai brotar através desse contato íntimo, isso é o de menos. Se você vai estar sentada diante do Santíssimo, ou se você vai estar de joelhos diante do Santíssimo, nesse aspecto aqui, dessa oração de recolhimento, isso também é o de menos. Isso também é o de menos, porque o foco principal aqui é o interior, a via interior. Agora, claro e evidente, se você está dentro do Santíssimo, é imprescindível que os seus olhos repousem nele. Pode acontecer, de que Deus ele lhe convide, naquele momento, guiado por ele, a recolher-se de uma forma tão profunda que você entre dentro de si, diante do Santíssimo, com os olhos repousando nele. Ou pode acontecer o contrário também, de que o Santíssimo te convide a você sair de si e repousar dentro dele. Ambos são orações de recolhimento. Esse Deus que é maior do que nós, infinitamente superior a nós, mas que habita dentro de nós, é um mistério. É o mistério que tem dentro de nós, né? A terceira razão é que justamente a preocupação de não pensar em nada será motivo de pensar muito. A quarta é que o mais útil e agradável a Deus é lembrarmos-nos de sua honra e glória e esquecermos-nos de nós mesmos e de nossos interesses, das satisfações pessoais e de nossos gostos. Como poderá estar descuidado de si quem fica tão preocupado em não se distrair, que nem ousa mexer-se, nem mesmo consente que seu intelecto e seus afetos se movam a desejar a maior glória de Deus e alegrar-se com as grandezas divinas? Então, aqui eu posso dizer são vãs preocupações, né? São sinais aqui de uma terceira morada do castelo interior. A partir das quartas moradas do castelo interior, a alma, para progredir, ela deve esquecer totalmente de si, do seu intelecto, no sentido de dominá-lo. Se você estiver orando diante do Santíssimo e surgir uma distração, prossiga. Continue orando diante dele. Não se prenda às distrações. Não é quando eu não tenho distrações que eu estou progredindo diante do amor de Deus. Quando eu não tenho distrações, de certo modo, isso prova, digamos assim, que eu progredi na oração, né? Que os meus guardas interiores, que eu estou ali me policiando. Mas o caminho espiritual da contemplação é superior a isso. É inclusive, mesmo em meio às distrações, eu não me prender a elas e ter o meu foco em Deus. E inclusive, guiado por Deus, uma dessas distrações me ser útil, digamos assim, para fazer a vontade de Deus. Ou seja, quem sabe aquela pseudo-distração que eu esteja recebendo seja inclusive um comunicado de Deus. Eu vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa está rezando diante do Santíssimo e de repente vem pessoas no meio da guerra sofrendo, uma guerra que tem lá na Rússia contra a Ucrânia, um exemplo aqui, né?
E nós aqui que moramos no Brasil, eu diante do Santíssimo, estou buscando intimidade com Ele. E de repente, quando surge aquilo, não. Eu vou olhar somente para o Senhor. Vou olhar somente para Jesus. Porque eu preciso estar concentrado aqui 100%. Porque eu quero mergulhar no vazio. Eu quero mergulhar diante dele. Quero me abandonar completamente. Veja só, a pessoa ainda está presa no eu. E nisso, na realidade, o intelecto está trabalhando. Está trabalhando, né? Trabalhando para se esforçar a negar aquela distração, quando não é bem assim. Não é bem assim. O adequado é o quê? Senhor, eis-me aqui. Vêm distrações mundanas, elas passam. Vem essa distração dessa guerra contra a Ucrânia, por exemplo. Se for da vontade de Deus, você sentindo o amor de Deus, você mergulhado no amor de Deus, Deus pode lhe revelar o porquê que Ele próprio está, né, digamos assim, lhe enviando essa informação. Talvez seja para você irradiar o amor dele, interceder por aquelas pessoas que estão passando por aquela situação, né? Então, e assim, irradiando esse amor, a alma pode até progredir mais. Pode não, ela progride muito mais do que ela ficando presa em si e se policiando ao extremo. Quando Sua Majestade quer que o intelecto se detenha, ocupa-o de outra maneira, dá-lhe conhecimentos e luzes tão acima do que podemos alcançar que o deixa absorto. Então, sem saber como o intelecto fica muito melhor ensinado do que empregando todas as suas diligências, que poriam tudo a perder. O Senhor nos deu as faculdades para trabalharmos com elas, e este trabalho tem seu prêmio. Não vejo razão para sujeitá-las a encantamentos. Deixemo-las fazer seu ofício, até que o Senhor as promova a outro maior. Ou seja, nós temos aqui que aflorar as faculdades, deixá-las serem guiadas por Deus. As faculdades da alma, elas precisam ser guiadas por Deus, serem reconduzidas, conduzidas pelo próprio Deus. Digamos assim que tomadas diante do momento da oração. E isso acontece por graça de Deus, dando ouvidos a esse recolhimento interior, a esse chamado de Deus e o agir dele. Segundo me parece o modo de proceder mais conveniente à alma que o Senhor quis trazer a esta morada, é fazer como digo, sem força e sem ruído. Procure atalhar o intelecto com seus discursos, sem suspendê-lo, nem a imaginação. Pelo contrário, é bom recordar-se de que está na presença de Deus e compenetrar-se de quem é esse Deus. Se com o que sente em si a alma ficar embebida, fique-o em boa hora. Não procure entender o que é, porque esse dom se destina à vontade. Deixe-a saborear sem nenhuma indústria, apenas com algumas palavras amorosas. Embora não nos esforcemos em ficar aí sem pensar em nada, estamos muitas vezes fazendo esses atos, mas por breve tempo. Ou seja, é importante aqui nós entrarmos em quietude interior. Essa quietude interior, ela não se dá no processo de quando eu não penso em nada.
Não. É justamente quando eu penso em Deus. Quando eu penso em Deus, em seu amor, em sua presença. Aqui eu dou ênfase em se colocar na presença de Deus e em pensar na presença de Deus. Quando nós pensamos e nos colocamos diante da presença de Deus, nós aí mergulhamos em um mistério. Como pensar na presença de Deus? É justamente refletindo nisso que você pode se recolher por uma graça particular que o Senhor queira lhe dar. Então, por exemplo, eu posso inicialmente pegar uma frase: Deus é bom e maravilhoso infinitamente, e começar a louvar a Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, porque Tu és bom e amoroso infinitamente. Meu Deus, Tu és bom e maravilhoso infinitamente. Meu Deus, Tu és bom, amoroso infinitamente. Nisso, à medida em que eu vou refletindo em cima dessa frase, digamos assim, que eu vou louvando a Deus, que eu vou permitindo que essa bondade, que esse amor infinito penetre o mais íntimo do meu ser, da minha razão, do meu pensar, do meu agir, eu vou me colocando diante da presença de Deus. Já passo aqui por aquele processo de kenosis, de esquecer de mim mesmo, e vou louvando a Deus, bendizendo. Nisso tem um momento que, pela graça e ação de Deus, não por nossas forças, que parece que nós mergulhamos na presença dele. Aliás, nós mergulhamos na presença dele, mas eu quero dizer aqui que a mente, os pensamentos, as distrações, elas se aquietam. Obviamente, primeiro eu tenho que aquietar o meu corpo. Depois eu devo aquietar a minha mente. Eu aquieto a minha mente dessa maneira, pensando em Deus, em seu amor, em sua presença. Essa é a forma que as faculdades da minha alma, elas vão se acalmando. À medida em que eu vou pensando em Deus e vou me consagrando a Deus, vou permitindo que Deus age em mim conforme Ele queira. Nessa oração de recolhimento, não se há de deixar a meditação nenhum trabalho do intelecto. Deveria tê-la explicado antes da outra, a dos gostos divinos, da qual falei primeiro. A oração de recolhimento é muito inferior e princípio para se chegar à oração dos gostos divinos, ao qual torno agora. Ou seja, antes de iniciarmos a oração dos gostos divinos, que é de acolher, é preciso fazermos esse recolhimento dentro de nós, que já é uma graça de Deus, já é uma grande ação do Espírito Santo, é uma ação do Espírito Santo, uma ação sobrenatural. É uma grande ação que eu quero dizer aqui da alma, que sabe recolher-se dentro de si. E justamente entrar nesse processo de se colocar na presença de Deus, exteriormente, através da quietude exterior, mas principalmente na quietude interior. Quietude essa que não é você parar os seus pensamentos, que não é você não ter mais nenhuma distração, que não é você não ter nenhuma meditação, nenhum trabalho do intelecto, mas que se trata em você, digamos assim, se concentrar na presença de Deus. Essa presença que
que nós não, digamos assim, compreendemos intelectualmente, mas nossa alma experimenta, nossa alma, literalmente, ela embebida, né? Então vamos lá. Como disse em outro lugar, não é água trazida por aquedutos, jorra da fonte do manancial. É essa a causa de deter o intelecto. Melhor dizendo, ele é detido, vê que não entende o que quer e assim anda de cá para lá, estoneado, sem se deter em coisa alguma. A vontade, pelo contrário, tem grande quietude em seu Deus, e muito lhe pesa esse bulício do intelecto. Não deve fazer caso. Seria perder muito do que está fruindo. Deixe-o e deixe-se a si mesma nos braços do amor. Sua Majestade lhe ensinará o modo de agir. Este se resume quase inteiramente em sentir-se indigna de tanto bem e empregar-se em ação de graças. Ou seja, o intelecto, é natural que o intelecto ele fique se movimentando, digamos assim, trabalhando interiormente. Pode deixar ele trabalhar. O seu foco deve ser brotar esse louvor interior, essa gratidão. Eu me coloco na presença de Deus, me permito ser amado e correspondo a esse amor de Deus. Para que toda a sala interior, para que todo o castelo interior fique iluminado, refletindo esse amor, essa presença. Por estar tratando anteriormente da oração de recolhimento, deixei para este lugar os efeitos ou sinais que se observam nas aulas, as quais Deus nosso Senhor favorece com os gostos divinos. Claramente se estende um dilatar-se ou alagar-se da alma, a semelhança de uma fonte construída de tal maneira que as águas não tivessem por onde correr. E quanto maior e mais ampla se fizesse a construção, tanto mais abundantemente jorrassem as águas. Assim parece acontecer nesta oração, além de muitas outras maravilhas que Deus opera na alma, com a finalidade de ir habilitando e dispondo para nela depositar todas as suas graças. Com essa dilatação e suavidade interior, ela não fica atada como antes nas coisas do serviço de Deus. Caminha com muito mais liberdade, não vive coagida com medo do inferno. Perde o temor servil e, embora mais temerosa de ofender a Deus, sente grande confiança de que experimentará a suprema felicidade de sua presença. Já não tem como antes receio de fazer penitência e vir a perder a saúde. Parece-lhe que em Deus tudo poderá fazer. Sente mais desejos de penitência do que até então. A repugnância dos sofrimentos que costumava sentir vai se moderando. Tendo fé mais viva, entende que se o suportar por amor de Deus, Sua Majestade lhe dará graça para sofrê-los com paciência. Chega mesmo a desejá-los. De quando em quando, pela grande vontade que lhe fica de fazer alguma coisa por Deus, como vai conhecendo melhor as grandezas divinas, tem-se em conta demais miserável. Tendo provado os gostos de Deus, vê que os do mundo são apenas ciscos. Pouco a pouco vai se apartando deles, sentindo-se mais senhora de si, para calcá-los aos pés. Fica em suma melhorada em todas as virtudes. Não deixará de ir crescendo, se não tornar atrás ainda, que esteja muito elevada e tenha chegado ao cume. Tudo perderá se voltar a ofender a Deus.
Não quero dizer que de uma ou duas vezes em que Deus faça estas mercês, resultem todos esses frutos. Cumprir perseverando, para continuar a recebê-las. Na presença está encerrado todo o nosso bem. Uma coisa aqui um detalhe que eu quero aqui equiparar, eu não quero rotular aonde acontece a efusão do Espírito Santo, né? Porque a efusão do Espírito acontece em toda a alma. Mas eu quero dar ênfase aqui nas quartas moradas do castelo interior, é onde acontece esse repouso pleno e total dos sentidos. É onde a alma ela tem a graça de se desprender completamente das coisas mundanas, de si, dos seus pensamentos, para receber a força do alto, receber um agir de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, a efusão do Espírito Santo, essa força do alto, é um grande exemplo de oração de recolhimento, onde o próprio Deus recolhe a alma dentro de si, onde o próprio Deus irriga essa alma com suas águas cristalinas, e onde essa alma, ela digamos assim, ela se preenche de uma liberdade interior. Verifiquemos que quando acontece a efusão do Espírito Santo, um repouso no Espírito, quando essa efusão vem acompanhada de um repouso no Espírito, a alma ela chega ao ponto daquela pessoa ela perder inclusive a consciência exterior do local onde ela estava, ela esquece dos problemas que ela estava ali apresentando antes de Deus, e de um momento para outro ela passa a louvá-lo, a engrandecê-lo, a buscar a presença dele. E nesse contato íntimo com o amor de Deus, essa alma é curada, é liberta, é resguardada, vamos dizer assim. E logo quando a pessoa toma consciência de si, um dos frutos que tem são frutos de conversão. Podemos dizer assim, que aquela pessoa que já acreditava na missa passa a ir à Santa Missa com muito mais fervor. Aquela pessoa que já rezava o terço ou o rosário passa a rezar aquele terço, aquele rosário com muito mais fervor. Evidentemente, como a Santa Teresa d'Ávila falou aqui, não deve ser um contato de um dia, da noite para o dia e pronto, não. Mas essa efusão do Espírito Santo, essa oração de recolhimento, e nessa oração de recolhimento, esse despertar interior de ter o coração dilatado, que é uma graça mística, uma ação sobrenatural de Deus dentro de nós, deve acontecer diariamente. Ou seja, esse trato de amor, esse recolhimento, para que Deus venha dilatar o meu coração, ele deve acontecer todos os dias de minha vida, todos os dias da sua vida, para nós podermos assim caminharmos, firmes na ação de Deus, nas coisas de Deus. Quero insistir muito no aviso: para quem se vir neste estado, guarde-se extremamente das ocasiões de ofender a Deus. É que neste ponto a alma ainda não está criada, não está formada,
é semelhante a uma criancinha que vai começando a alimentar-se do leite materno. Se for separada do peito materno, que se pode esperar para ela, senão a morte? Tenho grande receio de acontecer o mesmo às almas que se apartam da oração após terem recebido de Deus este favor, a menos que seja por motivo justíssimo e que tornem prontamente a ela, a não ser assim, irão de mal a pior. Basicamente,